O capítulo 16 de Lucas também ele é rico em ensinamento, né? E ele começa falando sobre, tá, a parábola do mordomo injusto, né? E com certeza, independente do que acontece na parábola, ok? Porque aquele mordomo começa a negociar com os devedores dele, começa a ter crédito com eles e a baixar o valor que eles deviam, né? Acho que a grande chave dessa parábola é: um dia todos nós teremos que dar conta das mordomias, dos dons e talentos que Deus nos deu. Como nós temos usado esses dons e talentos que Deus tem nos dado, ou como nós temos desenvolvido mais dons e talentos. Podemos trabalhar dessa maneira, mas um dia todos nós seremos chamados a prestar contas de todas estas coisas, né? O versículo 10 diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. As poucas coisas que de Deus tenho recebido, se cuidar delas, o Senhor diz que vai me dar mais. Mas quem é injusto no mínimo, também é injusto no máximo, né? Ninguém pode servir a dois senhores, então precisamos dedicar mais de nosso tempo ou escolher a quem realmente serviremos. Espero que todos nós possamos escolher continuar servindo o Mestre, né? Depois ele fala sobre Lázaro e o mendigo, e é muito interessante essa outra história, né? Essa outra parábola do Salvador. No versículo 26, ele diz que está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Existia um grande abismo antes do sacrifício expiatório de Cristo. Cristo desfez esse abismo. Quão grato você é por Cristo ter desfeito esse abismo, onde aqueles que não têm o Evangelho podem receber o Evangelho. Tá? A Doutrina e Convênios 138 ensina muito a respeito desse abismo que Cristo ele retirou, dando a oportunidade de todos a ouvir o Evangelho, de se arrependerem, de receberem as ordenanças pelo nosso trabalho. Então, como anda o seu trabalho de história da família? O que você tem feito para salvar aqueles que ainda se encontram sem o verdadeiro Evangelho do Salvador Jesus Cristo, né? Uma coisa interessante nessa mensagem também é a parte final dela. Quando quando o homem rico pede a Lázaro, dizendo assim: olha, mandem um destes nos avisar os meus parentes. E ele disse a Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quão importante é nós ouvirmos os profetas, estarmos atentos ao que eles têm dito, o caminho que eles têm indicado. Qual foi a última mensagem do presidente Nelson? Qual o caminho ele tem indicado? Tenho mudado minha vida, tenho pautado meus próximos 6 meses naquilo que o presidente Nelson tem ensinado. Tá? Se nós não ouvirmos Moisés e os profetas, não acreditaremos nos grandes milagres que Deus ainda tem para fazer nesta terra, como o presidente Nelson tem ensinado. Que Deus possa nos abençoar ao tratar esses assuntos com nossos jovens. Um forte abraço a todos.